Bom pessoal, nesse vídeo aqui vou mostrar para vocês de fato o que ajudou. Tá aqui, deixa eu... Bíblia, remédio, o que de fato ajudou meu filho a ser curado de uma falsa pneumonia, né? Eu falo falsa porque, sinceramente, eu nem acreditava quando foi descoberta. Eu não acreditei, tá? Porque ele não tinha sintomas, só tinha febre, não tinha mais nada de sintomas, mas acusou como pneumonia. E eu quero nesse vídeo aqui, tá, te mostrar o que de fato curou. Foi Deus, foi remédio. Vou te passar, fica até o final, tá bom? Deixa seu like, compartilha esse vídeo, tá bom? É muito importante, tem pessoas que estão precisando. Eu nem queria estar gravando esse tipo de vídeo, eu estou gravando porque meu conteúdo, eu já faço vídeo para o YouTube há anos, só que outros conteúdos, em outros canais. E até o meu tom de voz não é esse, eu gosto de falar mais alegre, sorrir, enfim, falar em outro tom, mas é algo sério que a gente tem que levar a sério. É algo grave, essa situação, pneumonia, mas não é impossível de tratar. Tem tratamento, principalmente se for no início, vai ser tratado muito rápido. Essa falsa doença, essa pneumonia, eu não gosto de dar crédito para doença, para enfermidade. Então, por isso que eu falo falsa, enfim, por isso que eu falo enganosa, porque de fato eu não acredito, porque eu conheço a palavra de Deus, independente também da sua religião, se você crê em Deus ou não. Fica até o final, tá? Fica até o final, porque o que está em jogo aqui é a vida do seu filho, tá ok? A vida do seu filho está em jogo, então fica até o final, independente da sua religião, se você crê em Deus ou não. É muito importante, tá? Para você conseguir a solução de vez por toda e seu filho fica bom, 100% curado, correndo, alegre, como ele já estava antes. Então, primeiramente, tenha calma, não se preocupe, tá? Não se preocupe, tenha calma. Como eu falei, se você é ateu, não crê em Deus, eu acho que a hora é essa. Independente do que aconteceu na sua infância, independente dos seus traumas, algo aconteceu. Primeiramente, se você é ateu e fala que não crê em Deus, só de você falar que não crê, então ele existe. Não tem como você deixar de acreditar em algo que não existe. Só por aí você já tem que rever. Mas esse vídeo aqui, fica tranquilo, não é de religião, é o meu pensamento, é a minha visão. Eu vou chegar na solução, no final do vídeo eu vou falar o que deu certo. Mas escuta até o final tudo que eu falar aqui, porque uma coisa aqui que você pular, deixou de escutar, é o que vai ajudar o seu filho a ficar bom, ficar ele curado de uma vez por todas. Então, eu não tenho roteiro, eu tô falando aqui o que vem no meu coração, o que Deus toca no meu coração, eu vou falar aqui sem roteiro, sem nada. A minha intenção aqui é te ajudar, te dar esperança, falar que tem solução e que seu filho vai ficar bom. Ele vai. Você não pode desistir, você só não pode focar na circunstância que está ao seu redor. Tá ok? Por isso que eu tô falando, se você não crê em Deus, é a melhor hora de você buscar. Beleza, não acredita em Deus? Então busque entender a vida de Jesus. Pesquise sobre Jesus, vê história, vê filme, lê a palavra. Se você não crê em Deus, então vai buscar conhecer Jesus. Tá ok? Porque Ele é a vida, Ele é a salvação, Ele é o caminho, Ele é tudo. E Ele não morreu na cruz em vão. Ele esteve aqui presente entre nós, tá? Em carne e osso. Hoje quem está conosco é o Espírito Santo e nós. Então Ele não nos abandonou. Jesus está conosco. Deus está conosco. Se você é ateu novamente, entenda o que aconteceu na sua infância. Pode ser trauma, pode ser, enfim, alguma perca, algo mexeu com você, algo travou sua mente, ou então simplesmente sua família não teve nenhum envolvimento com religião, não teve nenhum envolvimento com Deus, você não aprendeu isso com sua família não tem, né, uma religião, não tem uma crença, não tem nada. Talvez você é ateu por causa disso, porque você não foi apresentado a verdade, e a verdade tá aqui. Você tem que ler, porque a verdade está aqui.
teve uma palavra que eu vou falar também daqui a pouco, que foi a palavra que eu me apeguei, foi a palavra que eu coloquei em prática e ajudou meu filho a ser curado. Então, deixa eu contar rapidão a história, como começou, e depois eu falo para você o que eu fiz para meu filho ficar curado em 2 semanas. E a previsão pelos médicos era 20 dias, uns falam que é 1 mês, tem casos que é mais de 1 mês, e 2 semanas, graças a Deus, ou foi menos de 1 semana, ele ficou curado. A partir do momento que eu descobri e coloquei em prática o que eu vou te falar daqui a pouco, tá ok? Então, primeiramente, como que aconteceu? Ele ficou com febre, um pouco de tosse lá no início, passou 2, 3 dias, parou a tosse, mas a febre continuou 3 dias seguidos. No 3º dia a gente levou no hospital, fez o exame, raio-x do pulmão, estava limpo, não tinha nada, sem catarro, sem nada, até porque a gente já tinha feito a limpeza do nariz dele com soro, tinha tirado todo o catarro, então não deu catarro, não deu nada. O médico falou, tá tudo bem com seu filho, não tem nada. Passou um remédio, passou 2 dias sem febre. No 3º dia, que o remédio era 10 dias, eu não lembro qual era o nome do remédio, mas esse remédio não foi o que ajudou, então por isso que eu nem trouxe aqui o nome desse remédio, porque ele não ajudou. De fato ele tomou, melhorou 2 dias, só que depois voltou, continuou a ter febre. Aí mais 2, 3 dias tendo febre. No 3º dia, então no caso no 6º dia, 6º ou 7º dia, a gente levou de novo lá no médico. Aí fez exame dessa vez já falou o quê? Que estava com uma pequena manchinha aqui, enfim, e era pneumonia. Até então tudo bem, tudo ok, eu estava tranquilo. Eu sou um homem que sempre busquei a Deus. Nesses anos que passou, esses últimos 2 anos, não frequentei nenhuma religião, nenhuma comunidade, mas eu estou sempre em comunicação com Deus, estou sempre lendo, estou sempre orando, né? Diminuí um pouco, talvez, diminuí a frequência de busca, mas sempre busquei, sempre quis entender a palavra, enfim, sempre orei buscando a Deus. Ele sempre foi o Senhor da minha casa, da minha família. Então, na hora não apavorei, fiquei tranquilo, pneumonia, não sei o que lá, beleza. Aí passou um remédio, o 2º remédio, que também não fez efeito, tomou 2, 3 dias e já passou ali, no caso, acho que passou 10 dias e ele continuou com febre com o 2º remédio, que era um pouco mais forte e não adiantou nada. Foi aonde eu comecei a pesquisar. Minha própria esposa também ficou ali desesperada, porque falou que era sério, não sei o que lá, e aquilo ali eu deixei me abalar. E minha dica é essa: não deixe a circunstância, te abalar, não deixa os obstáculos, não fica olhando para os problemas, não fica olhando para a circunstância que está ao seu redor, porque aquilo ali vai te gerar um medo. E onde tem medo, a fé não funciona. Não funciona. Um exemplo bíblico que não funciona a fé no medo foi quando Pedro desceu do barco. Jesus, chamou ele para vir, ele foi andando pelas águas e ele começou a olhar para o lado, começou a olhar para a circunstância que estava ali ao redor, as ondas, o vento. O que aconteceu com Pedro? A fé dele caiu, parou a fé dele porque ele deixou o medo. Ele olhou para a circunstância ao redor, o mar, o vento, e aquilo fez o quê? Dominar o medo dentro dele. Então a fé dele caiu, a fé dele saiu, dentro dele, da mente dele, e ele começou a afundar. Ele começou a afundar porque ele deixou se levar pelos obstáculos. Então, aonde habita o medo, a fé não vai agir. Você tem que tirar o medo. Você não pode ficar olhando para os problemas, para os obstáculos. O médico falou que é grave. Crê em Deus, crê na palavra de Deus. O médico falou que não sei o que, vai internar, ou internou. Você chegou nesse caso de internação também. Crê em Deus. Não fica olhando pelo que o médico fala. Você tem que olhar pelo que os médicos dos médicos falam, que está aqui dentro, está escrito aqui dentro. O que os médicos dos médicos falam. Se apegue em uma palavra. E eu me apeguei em uma palavra, porque eu também já estava entrando. Eu comecei a olhar. Foi como Pedro, eu comecei a olhar ali para os ventos, comecei a ver as águas batendo ali e eu acabei ficando também um pouco que desesperado, Comecei a deixar o medo entrar.
E foi aonde eu vi uma pregação falando que, né, exatamente disso, de Pedro ali que deixou o medo entrar, e aonde habita o medo, a fé não age. Então você não pode deixar. Como que você vai fazer isso para não entrar? Se apegar na palavra de Deus, orar, você vai em pregação, enfim, começa a encher da palavra, ver vídeo de pregação, vai na igreja, procura a igreja mais próxima, cristã aí perto da sua casa. Se você nunca foi, vá, não tenha vergonha, porque a vida do seu filho está em jogo. Só que o momento de buscar e se dedicar a Deus é essa. Foca na palavra, se enche da palavra, para o medo não entrar. O medo não entrando, a sua fé vai agir. E lembre-se que a fé é aquilo que não se vê, mas você tem certeza, você tem a certeza do que vai acontecer. A fé, você não está vendo ali seu filho, né, com os olhos físicos, seu filho bem, mas você pode imaginar. Você pode ver ele aqui na mente, imaginando ele alegre, ele saindo do hospital, ele sendo curado. Começa a imaginar isso, porque isso aí vai gerando a fé, e a fé ali vai agindo, vai tirando o medo, e vai acontecer isso. Pode ter certeza, como aconteceu comigo. Comecei a fazer isso, reverter. Não vou deixar o medo entrar não. O que eu fiz? Falei o que está escrito lá em Jeremias 33, versículo 3. Deixa eu ver só se é isso mesmo. Deus me deu essa palavra e eu fiz isso, ó. Jeremias 33, versículo 33. Aí tá: clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas. Então está escrito aqui para clamar. Se você clamar a Deus, pode ter certeza que Ele vai te escutar, que Ele vai te responder. Como está escrito ali: clama a mim e eu vou te responder. E Ele vai te responder fazendo a cura, fazendo aquilo que você está buscando. Então eu fiz isso. Foi eu, minha esposa, meu filho pequenininho, que também estava com esses sintomas. Na verdade, se olhar para ele, brincava de dia, ele tinha só febre, e brincava de dia, corria, parecia que ele não tinha nada. E eu fiquei com aquilo na mente. Eu coloquei isso, falei: não, ele não tem nada, é mentira isso, eu não acredito nisso. Comecei a declarar, comecei a orar e falar o que está escrito na palavra. Comecei a falar que Jesus morreu na cruz, não foi em vão. Ele morreu na cruz levando todas as enfermidades, tá? Que Ele deu saúde e vida eterna pra gente. Então eu acredito nisso. Eu não acredito nessa enfermidade, eu não acredito nesse engano que está no corpo dele. Comecei a orar no corpo dele, repreender. Aí a gente fez um clamor aqui em casa, a gente fez um ciclo, eu, minha esposa e meus dois filhos pequenininhos, que estava aparentemente com suspeita de pneumonia, e meu filho maior de 11 anos, e a gente pegou e fez um ciclo ali, segurando a mão um do outro, segurando a mão, li aquela palavra: clama a mim e eu responderei, Jeremias 33, versículo 3, e a gente orou, a gente chorou, a gente começou a adorar, a orar, a clamar a Deus, para que Ele curasse e tirasse essa enfermidade, essa mentira que estava no corpo do Rael, que é o nome do meu filho. Então, a gente começou a clamar, orar. Eu comecei a fazer jejum, fiz 3 dias de jejum, fiz um dia, aí depois eu jantei, aí ao mesmo tempo já emendei outro jejum de 2 dias sem comer nada, só comendo fruta e tomando água. O primeiro jejum foi radical, sem comer nada, só água, uns golinhos de água que dava no primeiro dia. Aí depois, nos outros 2 dias de jejum, eu fiquei só na fruta e água, sem comer nada. Perdi, acho que mais de 5 quilos, mas eu fiz esse sacrifício para que Deus, né, ouvisse nos clamor. Ele vai ouvir, independente, com ou sem jejum, com ou sem sacrifício, Ele vai escutar. O sacrifício Jesus já fez. Jesus já fez o sacrifício perfeito que levou todas as enfermidades. Mas eu quis fazer isso para me fortalecer também em fé, e fiz esse propósito, né, de fazer esse sacrifício. Antigamente o sacrifício no Velho Testamento matava os bodes, né, colocava a mão na cabeça dos bodes, dos animais, e você passava ali seus pecados para o animal e matava o animal e colocava como sacrifício para Deus. Hoje eu acredito que o sacrifício é a gente negar as nossas vontades, nossos desejos. Então eu coloquei isso, eu fiz esse propósito com Deus de negar as minhas vontades, meus desejos, a comida,
para que eu pudesse se aproximar mais, para que ele pudesse me fortalecer, para que o meu filho também ficasse bom. E aí eu fiz esse sacrifício de deixar de colocar alimento no meu corpo para fortalecer o meu espírito, porque fala na Bíblia, quando você está fraco é quando o seu corpo, quando sua alma está forte, né? Enfim, não sei se é Coríntios que fala algo assim. Quando você está fraco, aí que você está forte, porque você deixou de comer o alimento físico, o alimento que vai fazer o seu físico, o seu músculo, o seu corpo ficar forte. Quando você parou de comer isso, o seu espírito começa a ficar forte, ele começa a agir mais, ele começa a dominar mais o seu corpo. Quando você deixa de comer o alimento, quando você deixa de comer a carne, tudo aquilo que mantém o seu corpo físico em pé. Então, o seu corpo físico, parando de alimentar, ele fica fraco, realmente. Só que depois, o espírito vai ficando forte. Passa 1, 2 dias, 3 dias, você não sente mais nada. Seu corpo vai acostumando e seu espírito vai ficando mais forte e vai te mantendo. Ele vai te deixando ali 100% com saúde, 100% bem, alegre, que nem parece que você está sem comer. Então, por isso que está escrito lá. Eu acredito que seja isso. Quando você está fraco, é quando você está forte, porque o seu espírito ele vai estar mais presente, ele vai agir mais, ele vai estar dominando. Porque se você estudar a Bíblia, a palavra de Deus, a gente, seres humanos, não somos uma pessoa, né, uma carne dentro de um espírito. A gente somos espírito dentro de um corpo de carne, não um corpo de carne dentro de um espírito. Entendeu? Então, depois do clamor, depois que a gente fez a oração, depois que a gente chorou, depois que a gente, enfim, se ajoelhou ali, entregou de corpo e alma, depois que a gente abriu nosso coração para Deus, no dia seguinte, uma amiga nossa, desculpa pela tosse, coçou minha garganta aqui. Depois, no dia seguinte que a gente clamou, orou, uma amiga nossa, que é doutora, a Gi, Gisele, o nome dela, a gente chama de Gi, trabalha conosco e ela se formou recentemente em medicina. E ela nos apresentou, eu acredito que foi Deus, depois do nosso clamor, depois que a gente orou, buscou, eu jejuei, eu acredito que Deus usou. E Deus pode usar os médicos. Eu acredito que os médicos não estão em vão. E os médicos, eles podem sim nos ajudar. Eles ajudam muito, tá? E Deus pode usar também os médicos, porque Deus é os médicos dos médicos. Se Ele quiser, Ele pode usar os médicos também. Eu acredito que foi Deus que tocou no coração, foi Deus que fez ela nos apresentar esse remédio aqui, ó, Prelone. Esse mesmo é Prelone. Então, no dia seguinte, ela nos apresentou e falou pra gente, ó, dá esse remédio. Esse remédio é um pouco mais forte do que vocês estão dando. E falou, não pare de dar o que você já está dando. A gente dava de manhã, 9 da manhã, 9 da noite, o remédio que o outro médico, né, lá do hospital tinha recomendado. Aí ela passou isso aqui, 5 dias para tomar. Aí a gente deu para ele, compramos lá, acho que não lembro se foi, quanto que foi, porque minha esposa comprou. Compramos o original, deve ser, eu acho que uns R$100 ou quase 100, não sei quanto que é não. Mais baratinho também acho que não é. Mas enfim, compramos no dia seguinte, após a oração, após a gente clamar a Deus. No dia seguinte que ela apresentou pra gente, isso aqui a gente comprou. Aí no mesmo dia, se eu não me engano, acho que no mesmo dia já deu à tarde. A gente tava dando 3 remédios, né, a partir desse dia. Um de manhã e outro à noite, né, que era o mesmo remédio, e à tarde nós dava esse aqui. Aí a gente deu esse aqui à tarde. Passou 24 horas depois que a gente deu esse remédio, nada de febre. Passou 48 horas, nada. Passou 3 dias e nada. Passou 4 dias e nada. Passou 5 dias, que era 5 dias para dar, também nada. Nada de febre, nada de sintomas, nada de nada. Ele ficou curado. Ele foi curado. E eu continuei orando, continuei clamando, enfim, a gente fazia culto aqui entre nós na quarta-feira, enfim, lia uma palavra, adorava a Deus, porque quando você adora, coisas grandiosas também acontecem.
Adoração também cura e liberta. Então a gente fez isso também. E eu acredito que sim, o remédio ajudou. Os médicos ajudou. Mas eu creio, quem dá vida, quem pode tirar, quem tem permissão é Deus. Só Deus pode. Ele é o dono do fôlego da vida. É Ele quem dá vida, é Ele quem tira. Então, acima de tudo, dos médicos e remédio, eu creio que foi Deus. Que Deus usou o remédio, Deus usou a doutora, a médica que é nossa amiga, os médicos que atendeu a gente lá também no hospital. Eu creio que Deus está acima de tudo. E tudo colabora para nosso bem. Eu estava um pouco sem buscar, sem meditar na palavra, e depois desse dia eu comecei a buscar mais, meditar mais, enfim, tudo colabora para o nosso bem, como está escrito em Romanos. Tudo colabora para o bem daquele que ama a Deus. Então foi isso que aconteceu, foi isso que ajudou o meu filho a ser curado de 2 anos e meio, vai fazer 3. Acho que daqui 2 meses mais ou menos, ele já faz 3 anos. E graças a Deus já se passou 1 mês, não voltou, não aconteceu mais nada. A gente precisa até ir lá para fazer, só para fazer um exame, né, de check-out, né, para ver como é que tá ali o pulmão dele, mas não tem tosse, não tem nada. Depois que tomou esse remédio aqui, graças a Deus ele ficou curado e não teve mais nenhum sintomas. Na verdade ele não tinha nenhuma, isso que eu não estava entendendo, ele não tinha sintomas nenhum de pneumonia, só tinha febre, só isso. Então pessoal, é isso que aconteceu. Fica a minha dica, se apega em Deus, busca a palavra dele, não olha para circunstância ao seu redor, obstáculo, não olhe para isso, creia, só creia, busque, creia, confia nos médicos também, mas não confie 100% nos médicos, pois o homem é falho, entenda isso, o homem é falho. A gente foi em 2 médicos e nada, nenhum desses 2 passou esse remédio aqui, que foi o remédio que poderia ter passado já no início e já ia resolver, mas enfim, esse remédio também aqui é um remédio forte, talvez não passou por causa disso, passou um mais fraco, não funcionou, passou outro, não funcionou, mas a gente não confiou 100%, a gente não entregou, não se entregamos, a gente ficou ali orando, buscando a Deus, e a gente foi atrás da solução. Falamos com essa médica, nossa amiga, e ela, né, nos apresentou e falou que tem esse outro que era melhor, que ia resolver, e realmente resolveu. Então fica a dica, se apega a Deus, não acredite 100% nos médicos, acredite em Deus, que é o médico dos médicos, tá bom? E eu tenho certeza, eu oro aqui em nome de Jesus que o seu filho já foi curado, que o seu filho já está bem. É só uma fase. E foi o que eu fiz também, que eu coloquei na minha mente. É uma fase. Vai passar, é uma fase. Depois nós vamos estar se lembrando, vamos estar, enfim, comentando daquele momento, para honra e glória do Senhor, né? Lembrando para dar um testemunho, enfim. Eu ficava pensando nisso, não, eu vou dar um testemunho, vou gravar um vídeo se precisar. Mas eu não quero que isso fique só comigo. Eu quero que isso ajude outras pessoas. O que aconteceu com a gente te ajude, coloque em prática, busca a Deus, procure esse remédio, tá? Procure esse remédio aqui, vê com o seu médico, pergunte pro seu médico sobre esse remédio aqui, pesquise no YouTube também. Enfim, não é um remédio assim tão comum, então ele é forte, ele é perigoso, não pode dar muito também. A gente deu 5 dias, uma vez por dia só, tem a dose certa, conforme o peso da criança. Então procure esse remédio, fale com o seu médico primeiramente, né, sobre remédio, compre, dê para o seu filho, que eu tenho certeza que ele vai ficar 100%, que ele vai ser melhorado, que ele vai ser curado. Em nome de Jesus eu já profetizo aqui que ele já está curado. Ele já está curado, é só uma fase. Então creia nisso, dê esse remédio depois que você passar no médico, né, e confirmar se pode dar ou não. Se entregue, ore, jejue, enfim, busca a Deus, que o momento é esse. É o momento de você meditar, de você se aproximar mais de Deus, que Ele vai confortar seu coração. Se você está com o coração apertado, se você está triste, tem tratamento, não é o fim, tem tratamento, independente da situação. Se já está internado, tem tratamento,
tem tratamento e vai ficar bom. Só não desiste, persiste, ore, busque, clama a Deus, peça um milagre que Ele vai fazer, ok? Então é isso aí, fique Deus com Deus, até mais e melhora para o seu filho.